Olá, meus amigos leitores, um guia de como bombar o seu Facebook. Calma, 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 não precisa ser só o Facebook, ele vai trazer aqui focado em métricas do Facebook, vai precisar de dar dicas de outros, mas eu vou trazer um resumo para expandir um pouco mais as ideias que ele está trazendo aqui, para você fazer isso em todas as suas redes sociais, não só para você evoluir publicidade, como também para você fazer um marketing. E não é porque é um livro curtinho que não fala muito. Tem um calhamaço aí para vocês aí que vocês estão amando bastante. Obrigado, vocês têm gostado dessa demonstração. Vou deixar o card aqui para quem ainda não acompanhou. E um livro fininho também traz grandes ideias. Aqui é um Tolstói de 100 páginas. É um Tolstói, cara. Não precisa falar nada. Eu vou deixar no card, esse livro é muito bom. Mas a ideia aqui não é porque o livro tem 32 páginas que o livro é ruim ou o livro é bom. Não vamos julgar pela quantidade de páginas, porque esse aqui é um livro didático. Calma, o que é um livro didático? É um livro que vai instruir para alguma coisa, não é um desenvolvimento pessoal, tem gente que tem preconceito, mas é um livro didático, ele vai trazer uma instrução. Estava ontem conversando com meu amigo Jax, o grande psicólogo aqui do nosso grupo de leitura, ele me presenteou com esse maravilhoso livro, vou trazer para vocês, muito bom, pela premissa que atrás eu postei nas redes sociais, o pessoal já ficou doido, grava, gravarei. A ideia é que livro didático é livro que traz conhecimento. Ele estava com a irmã dele falou assim, mas a biblioteca do meu irmão não é igual à sua, a biblioteca do meu irmão só tem livros de psicologia. Sim. E daí? Aqui tem um setor todinho de economia, um setor todinho de teologia, um setor de gastronomia, um setor de xadrez. Sim, gastronomia. Eu leio livros de culinária. Cara, como é que você faz aquela massa italiana na mão, aberta no rolo? Aqui, tudo o que você precisa tem nos livros. E aqui tem um guia de como que você vai fazer um marketing para você fazer a sua rede social evoluir. Bom, foi lançado em 2018, não tem edição, o livro vai direto ao assunto. Era um e-book que evoluiu e mesmo de lá para cá o conteúdo continua atualizado porque as redes sociais continuam fazendo marketing. Ele é dividido em 5 partes e vai trazer a premissa de como você vai ganhar mais tempo para você fazer as coisas mais rápido. Talvez por isso que o livro ficou com 32 páginas. Primeiro capítulo, primeira parte, ele vai dizer sobre o poder do tráfego pago, vai dizer que o Facebook é a maior empresa que faz isso, é claro que outras empresas fazem, TikTok faz, Google faz, Instagram faz, que é do Zuckerberg, enfim, o WhatsApp faz, o Telegram faz, então esses marketings assim, eu acho que o Telegram faz, esses marketings assim, digital, de levar propagandas para você, são ferramentas que são utilizados por métricas para atingir um público. E é justamente por esse público direcionado que faz sentido você usar esse tipo de ferramenta, e aqui ele vai ensinar como que você vai fazer isso. Não tem como eu te ensinar como usar a ferramenta, ele vai trazer esse conhecimento aqui, mas eu vou te ensinar como isso funciona e quais são as didáticas por trás disso que pode fazer a sua vida mudar e você, de repente, iniciar um negócio online. Primeira dica, trazendo nesse capítulo 1, ele vai dizer que você tem que fazer amigos e não publicidade. Essa ideia vai pro short porque é maravilhosa, e o Dale Carnegie já ensinou pra gente nesse livro justamente que quando você faz amigos, esses amigos interagem com você. O Lai Ribeiro vai dizer que você não faz comércio, você faz amigos. E esses amigos do comércio é exatamente aquilo que você precisa, e o Dale Carnegie atualizou fazendo amigos digitalmente, porque hoje, se o mundo é digital, você vai fazer amigo digital. A ideia é o quê? É você ter aquele amigo que limpa a piscina, aquele amigo que constrói, aquele amigo da madeireira, aquele amigo da ótica, aquele amigo psicólogo. Você tem indicações de amigos para fazer aquilo que você precisa, e os amigos compõem o teu comércio. Aquela história que amigos e parentes eles não compram com você, é justamente quando você tem problema com eles, porque na verdade os seus amigos, eles vão procurar você quando eles precisam de você, porque eles confiam em você justamente pelo pós-venda. E é por isso que eu faço amigos ao invés de fazer negócios, porque o pós-venda é tão importante quanto a venda. Você está disposto a perder um cliente ou está disposto a perder uma venda? Você perde a venda, é só aquela venda, deu errado, você fica com prejuízo, mas esse cliente pode trazer 8 clientes para você se você fizer um negócio bem feito, ou esse cliente ficar um cliente recorrente comprando sempre porque sabe que com você dá certo. Sabe aquele cliente chato, você fala assim, não quero esse cliente chato aqui, manda para mim. Clientes chatos são os melhores, porque o cliente chato, quando ele fideliza, ele sempre comprou com você, e ele só é chato no começo, fica a fofoca aí para você, depois ele vai ficando amigo, ele vai tolerando as coisas que no início ele não toleraria. Essa dica é muito boa. Outra dica que ele vai trazer no capítulo 1 também é não fazer spam, não fazer publicidade enganosa, e a gente vai falar um pouco sobre autenticidade lá na frente, mas a ideia é não fazer propagandas em demasia ou propagandas que você não pode cumprir. Você se relacionando com as pessoas vão ficar fiéis com você, ao invés de você ficar mandando propagandas vazias para um público que não quer aquilo que você está oferecendo. Exatamente por isso que o marketing ele vai ser focalizado. A ideia é criar um tema, e esse tema você publicar para as pessoas que têm interesse, e dentro do interesse você começar a vender o produto que você tem. Ele vai dizer então, e eu vou dar um exemplo aqui, você dividir o teu público.
Você tem um produto e você vai vender o teu produto para um público. Vamos supor que direita e esquerda. Eu vou dividir o meu público em 2 nichos. Eu vou vender produtos focados para pessoas de direita, com marketing que as pessoas de direita entendem, e um público de esquerda com o meu marketing voltado para pessoas de esquerda na linguagem que a pessoa da esquerda entende. Olha que engraçado, né? Dividir para conquistar. Será que é por isso que existe essa dualidade em todas as situações? Para que a gente possa ter um público-alvo? Inclusive, ele vai dizer que se você quiser, você pode criar 2 redes, uma para cada público, ou você possa vender os produtos separados. Interessante, hein? Eu acho que é isso que acontece na realidade. Capítulo 2 vai falar sobre os anúncios, explicando um pouco mais como é que funcionam esses anúncios. Ele vai dizer, então, para você limitar a quantidade de tráfego para essas pessoas, para não exacerbá-las, a gente falou sobre spam, e para limitar também o período e a região onde você vai fazer. Isso é interessante porque você vai pagar de acordo com o tempo que ela ficar exposta e pela quantidade de pessoas que você quer atingir. Você pode atingir pessoas no mundo todo? Pode, eu já vou falar um livro sobre isso. Ele vai dizer, então, que tudo que você vive na rede social vira propaganda em seu favor. Quando você tem uma vida genuína, esse produto volta para você. Quando você vive uma vida falsa, você vai ter produtos que você não tem interesse. Por exemplo, eu compro livros. Óbvio. Quando não tem na livraria ou não tem em sebos, eu reservo o livro no meu carrinho, na internet, e espero ele aparecer de promoção. Claro, não sou besta, já sei como funcionam as métricas, vou pagar caro. Eu reservo lá, daqui 3 dias eu estou rolando o feed e de repente aparece a propaganda do livro que eu reservei com 20% de desconto. Olha, usando o sistema a meu favor. Exatamente assim que funciona. Se você posta nas redes sociais sobre culinária, o que vai aparecer para você? Culinária. Se você posta viagens e lazer, vão aparecer cupons de viagens e lazer. Eu gosto bastante de olhar casas na internet, né? Mansões ali de 2 milhões, 30 milhões, 100 milhões, mansões exorbitantes. Eu fico triste de saber que as mansões de hoje não têm biblioteca dentro de casa. Mas enfim, imagina as propagandas que eu recebo. Sonhos. Mas assim que funciona, tá bom? O que você posta na internet é o que vai ser divulgado para você, até porque quando você for fazer um marketing voltado para o teu produto que você está vendendo, você vai buscar pessoas que interagem com aquilo que você faz. Imagina que você vende skate. Se você vender skate para patinadores, não vai funcionar. Fica a dica. Ele vai contar um único estudo de caso aqui, que é um jogo que começou pequeno e cresceu exorbitantemente exatamente com propagandas, e tudo que é grande começou pequeno. Fica uma dica, né, magistral, acho que você já viu esse termo. Mas no final eu vou comentar sobre esse livro, exatamente sobre esses defeitinhos que faltou, foi exatamente esse tipo de estudo de caso. E ele vai dizer que as pessoas ainda continuam buscando por palavras-chave. Então, se a pessoa busca clube, piscina, você vai dar propagandas para aquela pessoa que buscou aquela palavra. Mas geralmente a pessoa escreve assim, né? Ah, Google, onde eu encontro um clube com uma piscina legal no final de semana de janeiro? Pronto. Então, as palavras-chave que você vai procurar para fazer seu anúncio, ok? A terceira parte ele vai falar sobre apostando no negócio, é o negócio em si na prática. Ele vai dizer que o processo é você focar no fator social. As pessoas vão se envolver com o teu anúncio porque elas estão lá por lazer. Eles não estão lá para comprar. As pessoas não vão na rede social para comprar alguma coisa. Ele está rolando o feed e de repente passa uma propaganda. E essa propaganda tem que ser envolvente junto com o feed que ele está rolando. Tem que ser algo engraçado, tem que ser algo cômico, tem que ser algo divertido, ao contrário do que se fazia no comércio tradicional. O comércio tradicional tinha que ser formal, então não tinha muito humor. Já na internet, apostar no humor funciona muito mais. Por isso que ele fala para você escolher um nicho para você fazer aquilo ser engraçado e divulgar bastante o teu processo. Então, as pessoas não vão comprar exatamente o teu produto, eles vão comprar a tua propaganda e essa propaganda vai trazer o produto. É pra gente entender também como funciona, né? De repente você tá lá rolando feed, vem algo muito engraçado, eu comprei. Ah, por que eu comprei isso? Porque é engraçado. Ou ele vai dizer que o Facebook é muito mais barato que as outras redes sociais, mas de fato você pode juntar as duas redes sociais justamente para você fazer comércio para pessoas de segmentos diferentes. Eu, particularmente, não uso os produtos do Zuckerberg porque para mim não funcionou, mas eu uso bastante o Google. Então as propagandas que vêm para mim direcionadas pelo Google Ads funcionam muito mais do que direcionado pelo Google Ads também. Mas aí ele vai dizer que o Facebook tem a ferramenta Insight, que o Google também vai ter, justamente para você poder olhar em tempo real se a tua métrica está funcionando bem, e eu vou falar se você mexe nisso ou não no último capítulo. A ideia é você não só vender produtos físicos, mas também vender produtos virtuais, como ele vendia o livro do e-book dele, e você pode atingir o mundo todo fazendo isso. O Tim Ferriss fez isso vendendo no mundo todo os produtos dele de suplemento alimentar para atleta, vendendo em dólar, botando indianos para trabalhar e erros de inteligência artificial e morando no Uruguai, porque ele fazia isso tendo um ROI muito maior. E aqui, um livro bem curtinho, ele vai trazer as métricas de como ele fazia isso, um comércio que bombou em 2012 e até hoje ainda funciona. Claro que hoje tem outros livros, já trouxe para vocês livros mais modernos, falando de marketing digital ali, lançado em 2022, por exemplo, 2024, livros lançados teve um que eu lancei e vou deixar no card para vocês. Que é a Semana do Milionário, lançado no dia que lançou, eu trouxe para vocês. Foi bombástico. E aqui ele vai trazer ideias que fizeram parte da geração passada, 2012, e ainda funcionam no dia de hoje, agora ele está trazendo aqui.
como que você vai fazer esse teu marketing não só para produtos físicos, mas com produtos virtuais para você vender no mundo todo, focado para quem precisa. Ele vai falar que tendo controle do teu anúncio, o último diretriz que ele vai fazer no capítulo 3, é justamente o que faz a eficácia evoluir. Ou seja, se você não tem controle, a eficácia cai. E eu vou deixar esse pensamento no short para você entender que quando você tem o controle do que você está fazendo, ele evolui muito mais. Então, quando você foca no que você quer, você administra aquilo e você acompanha os resultados, você consegue corrigir de acordo com como ele vai e você consegue evoluir muito mais. Esse pensamento é bem interessante. O capítulo 4 vai dizer para você maximizar a tua exposição na internet, dizendo para você ser autêntico, para você ser transparente, para você ser genuíno. Nós falamos isso no livro do Ilya Kovic. Eu amo esse livro, cara. Exatamente porque as pessoas buscam hoje ser diferente. Qual que é o teu diferencial? O diferencial é falar inglês. Sim, existem milhões de pessoas que falam inglês nos Estados Unidos, tá? Mas dentro do grupo qual eu estou inserido, eu sou o melhor que fala inglês. Essa é a ideia. Ser autêntico é exatamente você ser você mesmo, você ter uma identidade, você ser genuíno. Por isso que você pode criar vários perfis. Um perfil de esquerda, você vai ser autenticamente de esquerda. Um perfil de direita, autenticamente de direita. Não é gerar debates um com o outro, você simplesmente parecer ser um outro. É você fazer aquilo que você gosta. Eu amo ler, estou aqui falando de livros, estou sendo autêntico, transparente e genuíno. Se você me encontrar na rua e perguntar de livros, a gente vai falar de livros. Agora, se você perguntar de política, eu sei muito pouco. Por isso que a gente traz aqui esse escopo só para você entender como exemplo, beleza? Aí vai dizer então que você pode ter uma fanpage, também funciona, você não precisa compor apenas redes sociais e a sua fanpage vai poder vender as coisas. Fanpage seria uma página da internet onde as pessoas vão lá para curtir o conteúdo que você faz, e a Isabela Freitas começou exatamente assim. Ela tinha um blogzinho dela, o blogzinho dela bombou em 4 livros maravilhosos que está aqui no card para você assistir a história dela. Estou mostrando esses outros livros para você ver que o trabalho dele de 30 páginas compõe muitos outros conteúdos e funciona de fato, tá bom? Ele vai dizer para você lembrar que a rede social funciona exatamente por esse processo de você atrair o público, fazer amigos e você vender os seus produtos da maneira que você se importa, se divertindo. Porque as pessoas não estão lá simplesmente para passar raiva ou para ver tragédias, mas para se divertir. É um lazer. A rede social é diversão, a rede social é lazer, e não para ver tragédias. Então, quando você for vendendo produtos, vender de uma forma bem-humorada. O último capítulo ele vai compor aqui a parte da desvantagem de você fazer esse tipo de coisa. Ele vai falar exatamente sobre o orçamento, porque você precisa investir e você não tem um retorno garantido, mas na verdade todo investimento é assim. Você vai tratar dentro das finanças aqui atrás, você vai entender que investimento é assim, você não tem retorno garantido, mas pode ser que tenha se você fizer uma boa organização. A gente já falou aqui como é que você vai fazer. Então, para evitar cobranças indesejadas, é você fazer a métrica bem direitinha lá e calcular o tempo que você quer de disposição. Eu quero que essa propaganda fique em 24 horas e você limitar o orçamento só para aquilo. Eu quero que essa propaganda seja feita somente em R$20. Pronto, é uma propaganda bem curtinha. Mas você vai fazendo ali uma métrica pequena e evoluindo à medida que ela for te dando resultado. Você fez uma propaganda de R$20 e ganhou 80, opa, beleza, então vou fazer uma propaganda agora de 50 para tentar ganhar 200, não sei. E vai evoluindo aos poucos à medida que você for lucrando e tirando dentro do teu lucratividade o próprio investimento. É o que é indicado, tá bom? Ele vai dizer que quando o anúncio estiver sendo publicado, você acompanhar ali online, mas não mexer nele, viu que deu errado, deu ruim, deixa rolar e não adianta mais você mexer porque piora. Definir uma categoria ampla demais também não tem resultado. Quando você quer atirar em muito, você acaba não atirando em nada. Então, a ideia é você focar no alvo, que a gente falou desde o começo aqui, para você ter um alvo. Ter um planejamento de estratégia de ataque, para você saber essa publicidade que você vai fazer para quem, em qual região, qual local, qual produto. Ter uma estratégia de como você vai funcionar, como eu acabei de citar, financeira, por exemplo. Você faz 20 e tem resultado, e 40, e 50, e 200, e você vai evoluindo. Ele disse para você não botar todo o investimento num único anúncio, porque aquele anúncio pode não dar resultado. Então você tem um orçamento de 1.000, faça 10 anúncios de 100, é melhor do que fazer um anúncio grande. Isso aí é filosófico, né? Não coloque todos os ovos numa única cesta, isso acontece, simplesmente assim que funciona. E o óbvio, né? Tenha um bom corretor ortográfico, não faça publicidade com erros de ortografia. Sempre vai ter alguém, nossa, minha filha é perita nisso, que ao invés de focar no tema da conversa, vai focar no único ponto errado que tem. Nós falamos isso no Ilya Kovic exatamente para você não ter uma parede inteira azulejada, coisa mais linda, e você vai focar na cerâmica que está invertida, na cerâmica que está quebrada, na parte que está sem rejunte. Bruno Mendonça, Guia de Como Bombar Seu Facebook, um livro bem interessante, curtinho, rápido,
mais profundo, você tem um livro didático aqui de como você vai bombar suas redes sociais e de quebra ainda fazer um marketing para você vender os produtos, principalmente no momento que a gente está vivendo, como que você vai vender coisas na internet. Ele vai te ensinar, vai te dar um macete, é um livro de 2018, mas está atual, dá para você fazer, e concatenando com outros livros modernos, você consegue fazer um trabalho bem melhor. Muito obrigado por mais essa leitura, um livro curtinho, interessante, vale a pena você ler várias vezes. E até o próximo livro.